Bom dia, Paula. Você tá boa? Bom dia, sim. Então tá bom. Então, pessoal, estamos começando aqui um bate-papo com a minha querida amiga Paula, que tanto me ajudou nessa vida. A Paula teve comigo um dos momentos assim mais importantes para mim. Ela significa muito no meu coração, muito na minha vida de verdade. Talvez uma das pessoas que eu falo que a gente sempre tem aquele hall, né, de pessoas que são muito importantes pra gente, e a Paula é top top 10. Então vamos lá, né? E eu sou a Caroline Aurifes, e como eu já disse, a minha amiga Paula, e hoje nós vamos aqui ter um bate-papo para falar do que eu, como terapeuta, como incentivadora, como influenciadora, trago para as pessoas para promover uma melhora na qualidade de vida delas através dos programas Gênios. Porque Caroline Aurifes é a minha marca e junto comigo a gente tem os programas que fazem acontecer uma vida diferente para as pessoas, né? Então, Paula, eu queria conversar com você sobre assim, como que você acha no seu dia a dia, que você trabalha muito com o público, né, principalmente mulheres, o que que você tem visto hoje que a humanidade, as mulheres, os homens também, né, têm sofrido bastante no seu dia a dia? Qual que você acha que é o ponto focal deles em termos assim que a gente poderia, que se caísse aquele, caiu o anjo do céu para resolver. Qual que é aquele problema que você acha que seria o mais importante hoje para a humanidade para ser resolvido? Eu acho que é o emocional das pessoas. O emocional, O mas emocional num todo. Eu acho que quando a gente tá bem emocionalmente, é... tudo flui. Eu acho que uma mente cansada, uma mente dispersa, uma mente. É muita. Hoje a gente vive uma cobrança muito grande em várias áreas da vida. E eu acho que o cansaço emocional é um gargalo hoje na humanidade. ele pega para capar, vamos dizer assim, né? Uhum. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e, e ele estava até comentando comigo que veio uma viagem de avião e que tinha um jovem do lado dele e que ele estava assim, né? Tremendo e com um notebook ali no colo, com certeza estava trabalhando, estava ali se fazendo alguma coisa, mas estava sob pressão, né? Ele custou para acalmar no meio da viagem, ele se acalmou. A questão do emocional, aí, né, voltando, essa questão da ansiedade, ela está muito relacionada ao emocional. Nós tomamos atitudes, às vezes, muitas vezes erradas, e aquelas atitudes que a gente não quer tomar porque nós estamos com o emocional abalado, né? O que é esse emocional abalado? Eu gostaria de entrar nisso porque é exatamente isso que eu faço, né? As pessoas hoje elas vivem com o emocional abalado, um emocional frágil, mas e às vezes a mente da pessoa não é tão abalada assim, né? Porque às vezes a pessoa, quando a gente fala de mente, a gente está falando da mente consciente. Por exemplo, a Paula quer ter um tipo de vida, né? Você tem essa consciência, eu quero ter, sei lá, um tipo de trabalho, o trabalho dos seus sonhos. Mas as suas emoções, elas ali, igual você falou, aquele emocional abalado, ela não conversa com esse pensamento que você tem consciente. Você tem dentro de si dores, né? Não estou dizendo que você tem, estou usando como exemplo, mas as Uhum. dores ali que você tem, aquele trauma, aquela sensação de incapacidade que você traz dentro de você, não conversa com aquele querer. Não é assim? Tipo assim, às vezes você tem certeza, você sabe que você pode, você trabalhou duro, você fez tudo que você queria. Ai, já passou por exemplo, a questão dos relacionamentos, é muito comum isso acontecer. A pessoa já passou por vários relacionamentos. Ela tem conscientemente, ela sabe que tipo de pessoa que ela quer para a vida dela. Só que ela continua vivendo aquele tipo de relacionamento que ela não quer viver. Por que disso? Né? Entra essa questão do emocional abalado, porque o emocional abalado nada mais é a vibração que você tem interna que é sua, que é inconsciente. Você pensa alguma coisa, o seu chakra cardíaco, ele tá denso. Por exemplo, seu coração ele fica apertado, você às vezes não sente, mas ele tá apertado. E aí esse pensamento não conversa com a emoção, só que a sua emoção é que faz as coisas acontecerem.
Entende? E aí você continua vibrando ali por baixo dos panos aquela dor emocional e você continua atraindo para a tua vida os relacionamentos que você não quer, o trabalho que é difícil, a dificuldade financeira. Por quê? Porque você conscientemente quer, mas seu sentimento está bloqueado. Quando você desbloqueia o seu chakra cardíaco, o seu coração, os seus sentimentos, ele abre, ele expande, dá uma leveza aqui. E isso que o magneto faz também, entendeu? Você faz a metaterapia, porque o magneto é uma metaterapia. Eles são 70 dias entre o aprendizado que você tem de como ele funciona, a proteção, aí depois você vai ter várias fases dentro dele e ele faz essa limpeza dessas emoções para que o que você quer converse com o que você tem de emoção real e você consiga realizar na tua vida aquilo que você quer realmente viver, a vida que você quer viver, né? No caso, por exemplo, prosperidade, riquezas, relacionamentos alegres, né, felizes, saudáveis, o trabalho que você quer, a viagem, enfim, tudo que você quer realizar na tua vida, porque nós fomos feitos para sermos felizes. Mas voltando na questão do emocional, né, nesse bloqueio, ele realmente, o campo emocional é onde impede que as pessoas tenham a vida que elas querem ter. E aí a pessoa está atraindo aquilo ali o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Então, eu trago essa terapia para poder fazer essa conversa da mente consciente e o sentimento. Porque o sentimento ele é como se fosse um fermento. Ele faz o que você pensa, o que você quer, crescer, florescer. E aí você manda aquela onda de sentimentos e pensamentos para o universo e o universo te devolve a realidade que você quer. Por exemplo, vamos tentar explicar de uma outra forma mais prática. Sabe disco de vinil? O disco de vinil, como que ele é feito? Ele tem uma máquina que ele grava ali as frequências e você depois ouve aquilo, né? Mas se você for pensar bem a fundo, ali não tem nada. Porque ele está emitindo ali, está gravando ali frequências. Como que é feito isso? Igual o GPS. Como que o GPS te manda para o lugar certo? Pelas ondas que encaminham através dos receptores, não é assim? Uhum. As antenas, a internet, os cabos enviam as ondas, porque na realidade são ondas. A eletricidade, mesma coisa. O que acontece com a gente, com o ser humano? Nós somos receptores, nós somos antenas. Entendeu? Então, o nosso corpo é uma antena. Nós somos receptores dessas ondas. Se eu estou mandando a informação, conectando ali na rádio correta, a frequência da rádio que eu quero tocar e ouvir, eu vou receber essa informação no meu corpo e vou ouvir aquela música que eu quero ouvir, quer dizer, a minha vida. Agora, se eu estou naquelas ondas desintonizadas, naquelas frequências que não estão de acordo com o que eu quero, eu vou viver ruídos. A realidade que não é para mim viver. Então, voltando na questão do magneto, né, dessa metaterapia que foi construída, baseada em tudo que eu vivenciei e também nas minhas pesquisas, na pesquisa de doutorado, foi tudo consolidado para que isso aconteça com a pessoa limpe, ela entre na frequência correta da vida dela, na frequência onde a música que vai tocar na vida dela é a música que ela quer ouvir, que ela conscientemente quer viver, né? E aí a pessoa precisa ficar ali comigo o tempo todo? Não. Porque o meu trabalho, a intenção deste trabalho e o objetivo dele é que a pessoa passe a ser dono de si, né? Por exemplo, quando a pessoa vai na igreja, foi lá na igreja, ela ouve os anciãos, o pastor, o padre, né? Para tomar o conselho ali da atitude que ela vai ter, porque ela não sabe ainda tomar decisões sozinhas. Só que muitas vezes aquela decisão que ela está ouvindo do externo não é o melhor para ela, porque é o ponto de vista do outro, não é o ponto de vista dela. E quando você passa por esse processo da metaterapia, do magneto, você torna-se dono de si, senhor de si ou senhora de si,
né? Você toma suas próprias decisões baseadas na sua intuição e naquilo que a sua mente empoderada é, porque você tem o empoderamento da mente. Então, só de você passar a ter o contato comigo, passou a ser seguidor, você vai ativar em você, vai começar a ativar em você crenças onde você começa a despertar para que você é realmente, né? Por exemplo, eu mesma, eu fiz o teste comigo mesma. Eu já parei de me seguir e voltei a me seguir, vamos dizer assim, né? Para ver o que, que eu ativo em mim, no caso, na minha própria pessoa. E quando eu tô fora de mim, eu começo a cair, os meus pensamentos começam a decair, falar, você não dá conta, você não consegue, você não sei o quê. E quando eu volto para mim, eu tô falando a palavra seguir para poder entender, né? Mas quando eu volto para mim, tipo, eu olho para mim como Caroline Aurifes, né, a pessoa que está na frente disso, eu volto a acreditar em tudo que eu posso e que eu sou. E aí não tem mais espaço para o não. Sabe aquele não que vem na sua mente? Fala assim, não. Vem aquele assim, eu quero. Eu quero dar um fora nesse cara aí, eu não quero mais saber dele, eu vou bloquear ele, eu nunca mais vou falar com esse cara, porque esse cara é um traste na minha vida. Né? Ele só me traz dor, só me traz sofrimento. Eu já envolvi pessoas aí nesse negócio, eu não quero mais esse tipo de vida para mim. Na hora que eu tô empoderada, certa do que eu quero, a minha conversa tá sendo legal comigo mesma e me trazendo aquilo que eu realmente mereço viver, beleza. Aí o que que acontece? Aquela emoção suja lá dentro. Falar, não, mas eu preciso dele. Tem alguma coisa nele que me atrai, eu preciso continuar nesse cara. E aí vem a mensagem, imediato cai a mensagem lá, no celular do cara falando com você. Por que você tá assim, não me responde, não sei o quê? Por quê? Porque você tá conectado com ele. E aí você não está naquele seu momento empoderado, você cai na conversa fiada da pessoa. Isso eu falo para mulheres, mas também para os homens, né? Não é só mulher. No geral, né? É no geral. Daí você cai, né? Então, esse decaimento, ele não acontece mais. Vai ser de uma vez? Não. Você vai sentir isso pouco a pouco, você vai pondo para fora em atitudes aquilo que você é, aquilo que você sabe que você não pode viver mais, que você não quer. Porque você não é masoquista, não é? Você quer continuar sofrendo, né, com um relacionamento que você não quer, trabalhar e aguentar um chefe grosso, estúpido, gritando com você todo dia? Não. Então existem ferramentas para isso. No caso do magneto, ele vai instalar em você novas crenças, novas formas de ver a vida e também a principal coisa é elevar sua autoestima. Elevou a autoestima, você não se submete mais a situações que você não quer viver. Você pode até fazer, porque você quer, conscientemente. Mas você não está envolvida naquilo ali, entendeu? É um negócio, gente, que é muito bom. Eu fiz comigo. Hoje eu me tornei a pessoa que eu sou porque eu tinha muita vontade de fazer as coisas, muita vontade de ver o mundo melhor, de fazer coisa com as pessoas, sabe? De ajudar as pessoas. Mas ao mesmo tempo, eu não tinha o meu poder pessoal. Eu não acreditava, muitas vezes, eu acreditava e chegava naquele nível que alguma coisa acontecia, às vezes um parente falava alguma coisa, outra coisa, e me desacreditava. Eu falei, é mesmo, né? Não dá. E hoje eu não tenho isso mais, entendeu? Hoje eu tenho certeza daquilo que eu sou como pessoa e do que eu quero viver. Então, por isso que eu trago aqui para as pessoas essa metaterapia, porque o magneto é essa realidade. E gradativamente você vai sentindo isso com as atitudes que você vai tomando diante dos desafios que vêm para você. As pessoas que chegam, que você não quer ter mais relacionamento, o trabalho que você não quer mais viver, abre a porta para as coisas novas. E principalmente você está ligado nisso. Esses dias aconteceu um fato que, com o menino que trabalha comigo, vou falar dele aqui, o Lucas. E apareceu para ele lá no WhatsApp dele uma mensagem que não era uma mensagem do celular dele. Eu mandei para ele, porque eu vi e mandei para ele. Eu falei, mas como que eu tô sabendo coisa que tá acontecendo dentro do celular do Lucas, né? E eu mandei para ele. E aí tava escrito lá, Magneto, sua nova vida,
metaterapia vem para ele. E eu não fui eu que mandei para ele. Tava lá naquele campinho lá. E aí, quer dizer, isso, o que que é uma mensagem para ele se a pessoa tá atenta? É uma sincronicidade. Sobre a questão do Vitória, quando eu fiz a minha pesquisa para tirar o meu doutorado, você sabe muito bem com quem eu fiz, como que foi Sim, todo esse aham. processo, que não veio ao caso, e eu nem quero falar dessa pessoa aqui, que foi meu mestre, né? E foi um negócio muito profundo. E tudo isso aqui que eu tô fazendo veio para mim de uma forma muito clara do que seria construído, o porquê que faríamos isso, né? Porque o mundo ele precisa de luz, ok? Então o meu trabalho é um trabalho de luz. É o lado oposto do que se acontece nesse caso aí que eu disse para você. Então, as pessoas hoje no mundo, quer dizer, por exemplo, um artista que é famoso, que quer ser famoso, uma pessoa, um atleta que quer vencer, por exemplo, uma Olimpíada, uma empresa que quer bater metas, quer ter sucesso, quer avançar, quer não sei o que e tal, ela, beleza, quer fazer aquilo ali. Aí o que esse povo faz? Eles buscam, às vezes, a pessoa quer tanto isso, mas quer tanto isso, quer tanto que eles são, e eles a energia deles vai mandando eles para esses caminhos. E aí ela encontra com esse tipo de gente, entendeu? Esses caras, eles fazem isso, por quê? Porque eles oferecem a energia humana para esse submundo. E o submundo abre as portas para essas pessoas poderem fazer sucesso, e fazem mesmo. Tem até uma entrevista, eu acho que é do Bob Dylan, que fala de onde ele tirava. Não sei se é o Bob Dylan. Enfim, eu não sei o nome do artista agora, mas tem um artista que ele fala, um cantor bem famoso, que fala abertamente de onde ele tira a criatividade dele para conseguir atingir as pessoas e ter o sucesso que ele tem. Ele fala isso claramente. Então, o que a Caroline Aurifes faz? Ela faz o processo contrário. Ela faz a pessoa ter sucesso, ganhar dinheiro, avançar na carreira, abrir as portas da empresa para poder bater as metas através da luz. Porque são egrégoras que trabalham comigo e eu sou uma ferramenta na Terra para que isso aconteça, para que a gente possa, para que as pessoas possam ter as coisas, volto naquilo lá que eu estava falando do magneto, ter as coisas que foram negadas a elas durante eras e eras neste planeta por conta de um pensamento errado, que foi interpretado errado, que a matéria é pecado. Então, como a matéria é parte do todo, não é pecado. Nós estamos aqui provando isso. Nós somos seres criados por Deus, pelo Criador. Então, nós não somos pecado. Então, o Vitória, o que ele faz? Eu vou lá na tua empresa, se você tem uma empresa, grupo de até 10 pessoas. Vitória é diferente do magneto. É diferente o tipo de público. Ah, tá. O magneto, na realidade, o magneto é um trabalho diferente, né? É o período que vai estar ali, mas as propostas, no geral, do trabalho inteiro é o mesmo, que é abrir as portas e fazer a pessoa viver o que ela quer. Mas o Vitória, ele é específico para vencer, por isso que chama Vitória. Por isso tem uma coroa de louros. Coroa de louros é porque a pessoa, ela quando, na época lá das Olimpíadas na Grécia Antiga, eram coroados os vitoriosos com a coroa de louros. Então é um arquétipo que traduz para a pessoa o termo vitória, tá? Então assim, eu tenho uma empresa, eu tenho uma equipe de sucesso, é legal, ou eu quero fazer aquela minha equipe ter sucesso. Eu contrato a Caroline Aurifes, ela vai lá e ela vai fazer com que aquela equipe traga o resultado para sua empresa que você quer. Às vezes está dando o resultado, mas está acontecendo alguma coisa que parou de dar. A Carolina Aurifes vai lá e faz esse trabalho, desbloqueia e vai para frente de novo, vai ficar rico. Aí o atleta quer ganhar a Olimpíada, vai ganhar a Olimpíada. 100% de certeza, vai ganhar. Entendeu? A Paula deu aquela tipo assim, que é isso? 100% de certeza. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando, do que eu estou vendo, porque eu faço isso
E eu fiz isso na vida de algumas pessoas e na minha própria vida. Para eu estar aqui hoje, eu venci coisas assim que as pessoas não têm nem noção do que eu passei e não vem ao caso falar, entende? E eu vi acontecer essa forma que esse outro lado da realidade trata as pessoas que buscam eles para poder abrir as portas para vencer, para ser famoso, principalmente os artistas. E o mundo financeiro, isso acontece demais no mundo financeiro, no mundo da bolsa de valores, nos bancos, negócios, grandes empresários no mundo utilizam desses artifícios para abrir os caminhos, porque o mundo tem dono. As pessoas não querem acreditar nisso, mas tem energias que controlam tudo isso, entendeu? E essas energias da luz ou do outro lado. Aí o lado que você quer estar, que você escolhe. A Carolina Aurifes trabalha com a luz e ela vai fazer a tua vida mudar. Entende? Por mais que você... Às vezes as pessoas resistem ainda. Resistem, mas vai acontecer. Vai abrir ali a brechinha. Como Jesus disse, abre um buraquinho do tamanho de um grão de mostarda. A tua fé. Se você tiver uma fé do tamanho do buraquinho de um grãozinho de mostarda e você falar montanha, vai de um lado para o outro, essa montanha vai. Quantas montanhas já não mudaram de lugar por aí, né? Só que as pessoas não têm nem noção, assim, que às vezes foi um colapso de onda de alguma pessoa. Ah, já vou entrar no ramo de loucura, assim, que o povo fala que é loucura, mas não é loucura, é a realidade, porque nós trabalhamos com energia. A energia, ela é capaz, é o que molda a realidade. Nós somos só a matéria. Então, se você dá o comando certo, o desbloqueio certo, as falas corretas, as frequências corretas, você introduzir no campo eletromagnético daquelas pessoas, que é o que eu sei fazer, aquela vida muda. Por mais que ela resista, por mais que ela ainda saia daqui hoje mais feliz, mais tranquila, mais leve, daqui a pouco ela volta de novo, mas ela vai encontrar de novo ali para poder fazer a vida dela mudar, porque o universo e o nosso planeta, ele está se tornando um planeta de luz. Então não tem mais espaço para as coisas negativas e as pessoas estão passando por processos muito intensos para que isso possa acontecer de verdade, que o planeta se torne um planeta evoluído. Já está bem melhor. Hoje mesmo eu estava falando com meu filho sobre isso, né? Que há um tempo atrás as pessoas agrediam os cachorros na rua, né? Judiava muito dos animais, ainda acontece em alguns casos. Mas hoje você passa perto das lojas e tem lá os espaçozinhos para os animais, o potinho de água, o potinho de ração. Isso é uma evolução imensa da humanidade. Porque quando eu era criança, isso não existia. Era uma utopia falar que bicho era um ser sem alma, e não é verdade. Eles só estão num processo evolutivo diferente dos nossos, né? Nós já estamos na fase de humanos, eles estão caminhando para isso. Mas enfim, o Vitória, ele é para você vencer, tá? Para sua empresa crescer, para você enriquecer. E os meus programas no geral, aí tem as aulas para poder abrir a consciência, evoluir, né, aprender alguma coisa, se você quer saber, né? Teremos também eventos presenciais, que em breve teremos isso, onde vai ser trabalhado com um grupo grande de pessoas, a prosperidade, a aquisição de bens, a abertura para riqueza, para reconhecimento. Tem um grande problema no mundo hoje, que é a questão do reconhecimento. Sabe aquela pessoa que trabalha muito? Né? Por aí a gente via isso direto, aquela pessoa, né? A gente tem uma pessoa querida nossa que trabalhava um monte, entregava um monte, mas não tinha o reconhecimento que ela merecia. Vira e mexe acontecia ali que ela não recebia aquilo que ela merecia receber. Mas eu acho que entra essa questão, ela não era reconhecida nesse lugar, mas ela é uma pessoa de grande fé. No entanto, que hoje, por mais que ela tenha uma crença, eu acho que ela tem uma crença limitante muito grande em algumas coisas, mas ela tem uma fé muito grande. E isso moveu hoje ela está onde ela está. E ela está bem. Exatamente. Mas ela está bem. Mas eu acho que é pela questão de que sempre ela pensou no positivo. isso. De
acreditar que uma hora ela ia ter o próprio negócio dela, porque por mais que ela era formada, tinha a profissão dela, mas ela sempre falava, um dia eu ainda vou ter o meu negócio. E na pequena fé que ela... Não é pequena, eu acho que ela Não tem é uma pequena. fé gigantesca, assim, que eu até falava, meu Deus, que Aham. ela conseguiu chegar onde ela chegou. Porque eu não vou citar o nome da pessoa A aqui. energia dela é muito... Exatamente. A crença que ela tem nela mesma. Uhum. Entendeu? Ela tem uma crença poderosa dentro dela de autocapacidade e autovalorização. Porque aquilo que ela viveu lá atrás não fez dela. Ela não acreditou naquilo que as pessoas falavam dela. Uhum. Entende? Sim. E o que que acontece com essas pessoas? Elas vão sendo encaminhadas para o lugar delas. Porque aquelas pessoas que fizeram aquilo com ela, elas também estão no processo evolutivo. E aquele momento de encontro, ele para alguma coisa serve. Ou é para uma ruptura da pessoa falar, oh, não, isso aqui não é para mim, é agora ou nunca que eu vou dar a cartada da minha vida. E o outro vai se ferrar também, porque ele vai ter que mudar as atitudes dele, de desmerecer alguém que não merece aquilo. Na realidade, a gente não tem que desmerecer ninguém nessa vida, mas não valorizar alguém que te ajudou tanto, entende? E essa pessoa, a partir do momento que ela decide, porque é o que eu te disse lá na frente, que a gente recebe tudo isso, toda essa carga minha que eu posso te colocar e tudo, mas você precisa decidir. Eu quero mudar a minha vida. Aí começa a história. Você vai entrar no Magneto e você vai falar, eu quero mudar a minha vida. Ou você vai participar do Vitória, eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar a minha empresa, eu quero isso. Porque eu acho que de nada adianta você ter um programa ou uma coisa se você viver nas limitações. O Magneto vai dar a solução para uma pessoa que às vezes não acredita, não tem fé, não crê em energia. É isso que eu estou tentando dizer o tempo todo. Não precisa. Quando você acredita, as coisas se tornam mais fáceis para a sua própria vida. Mas quando você não acredita e você faz, de alguma forma você está acreditando. Sim, o Magneto faz isso. É exatamente isso que ele faz. Ele coloca em você a sua crença necessária, porque tudo é crença. Tudo na vida. O jeito que você senta, o jeito que você dirige, são coisas, a forma que você se expressa no mundo, a gente dá o nome de crença, mas é a forma de expressar no mundo, a energia que a gente coloca nas coisas, são as nossas crenças. Né? Mas o que que acontece? O Magneto insere em você as frequências, que a gente pode dar o nome de crenças, símbolos, arquétipos, elementos, que vão ativar em você, nos seus campos, pontos. Não tem aqueles pontozinhos que a gente coloca ali no... Quando vai no médico, não coloca, né? O nosso corpo é cheio daquilo. Ele ativa em você os lugares e as frequências corretas para que você haja diferente, para que você abra as portas e para o que você está emanando para o universo, você receba outras coisas, aquilo que você realmente quer, entende? Que é o caso, por exemplo, da nossa amiga, que ela consegue e ela conseguiu, ela está bem, porque essa pessoa, por mais sofrimento que ela passava, ela tirava dela, às vezes ela não tinha. Eu também já fiz muito isso, mas eu não quero falar de mim. Eu tô dando um exemplo de uma terceira pessoa. Ela não tinha para ela. Ela não tinha para ela e ela tirava de algum lugar para ajudar um outro daquilo que ela estava precisando para ela. Ela tá agindo certo com ela? Não. Não tá agindo certo. Mas ela fez o que ela achava que era certo. Porque primeiro a gente tem que ter pra gente, porque a gente tá tirando, eu já fiz muito isso comigo. Eu neguei de mim para o outro. E a partir do momento que você também faz isso, você tá se sucumbindo. Então eu sempre tenho uma frase que eu já ouvi, que para você dar um bolo para alguém, você tem que ter um bolo, você tem que criar aquele bolo de algum lugar, né? Mas se você tá com fome, você pode pegar o pedaço do bolo, comer um pedacinho e dividir com o outro. E não tirar tudo e dar para o outro, entende? Então, assim, existem várias crenças, é um paradigma. Por exemplo, tem aquela passagem na Bíblia que a viúva lá que deu tudo que tinha, né? Que a moedinha dela, mas o tanto era tudo que ela tinha. Então, aquilo ali era muito mais valioso do que o tanto lá do outro que foi dado. Mas é uma crença. Quando você entende que você está em primeiro lugar de tudo, para que você possa estar bem
E aí você vai poder ajudar as pessoas e você vai poder mudar a tua própria vida e as dos demais, você entende que não é egoísmo. É autovalorização. Entende? E no caso da nossa amiga, voltando nela, ela era uma pessoa assim, pessoa que, por mais que ela sofria ali com aqueles maus tratos, porque era terrível, ela vivia alegre. Era uma pessoa alegre. Acreditava no amor. É uma pessoa verdadeira, sabe? Pessoa pra cima. Tudo que você precisava dela, ela tava ali ponta firme. Mas é isso que eu digo. A energia dela e a fé dela fez. Eu acho que fez isso crescer. Claro, mas é isso que a gente tá falando aqui. Crença. Crença o quê? Fé. É que tem gente que tem as crenças limitantes também, né? Sim, Eu mas nasci a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Eu não acredito que isso possa mudar. Aí é o que eu digo, eu acho que o gargalo maior é sobre essas pessoas. Porque tem uma pessoa positiva que acredita que por mais que ela esteja no buraco, mas que ela acredita que ela vai se levantar é uma coisa. Agora, tu tem uma pessoa que tem uma crença limitante que não vai expandir, é essa pessoa, essa que é ali que eu acho que tu vai ter nessa é o desafio. É nessa pessoa que se tem um desafio, no meu ver, né? Eu penso assim. claro, mas esse é o trabalho do magneto. Ele limpa, você usou bem o termo, né? Ele limpa as crenças limitantes que a pessoa tem e insere crenças de poder, crenças de empoderamento, crenças de fé, de acreditar. Porque a fé, ela é aquilo que você acredita sem ver, não é a certeza, você simplesmente acredita. Agora, quando você passa do nível de fé para a certeza, entende? E aí o magneto ele age nessas pessoas, são para essas pessoas que já sofreram muito, que já estão até aqui de tanto sofrer e não aguenta mais, que precisa transcender, a mudar as suas crenças limitantes, que é o que eu estou dizendo. Aí eu por mais às vezes que eu às vezes acredito, mas a minha emoção me bloqueia, eu não acredito, a minha emoção interna me faz desacreditar naquilo, são crenças limitantes, os meus próprios pensamentos de medo, de não acreditar, de zona de conforto, medo de trabalhar, medo de fazer, tudo isso são crenças limitantes. E eu vou te dizer para você, Paulo, que não é um desafio, tá? O magneto não chega no ponto, essas pessoas não são desafio. Essas são as pessoas que eu quero fazer mudar a vida delas. Entende? Porque é para isso que existe. Então, exatamente para limpar crenças limitantes, inserir novas crenças, que eu falo novos códigos, né? Novos códigos, símbolos, arquétipos, elementos no campo eletromagnético da pessoa, é que existe um magneto. Entende? Então você vai ouvir, é bem simples de fazer e você vai sentir isso no teu dia a dia. Você vai sentir isso, você não tem mais crença, aos poucos as crenças limitantes vão dando lugar para as crenças de empoderamento, de confiança, de fé, de felicidade, de abertura para a vida. Aí o que vai acontecendo? Você vai emanando isso para o mundo. E ele vai te devolvendo pessoas novas, ambientes de trabalhos legais, situações diferentes, entende? Porque você está mandando, você tem novas crenças, você manda para o mundo outras coisas, que é o caso, tem gente que já nasce assim, né, que é o caso da nossa amiga. Por mais dificuldade que ela já passou na vida, mas ela já nasceu com esse poder de acreditar na vida e acreditar principalmente nela mesma. E ela faz para ela e faz para os outros, né? E aí o resultado vem. Não tem como não vir. A prosperidade vem para ela. E é isso que o magneto faz. Aquelas pessoas que não conseguem por si só, né, estão com dificuldade e não conseguem ver a vida com um olhar diferente. Gente que, por exemplo, já passou por depressão muito profunda, né, pessoas que não querem mais viver, as pessoas que já sofreram muito com relacionamento, perdas dolorosas, injustas, gente que já está cansado de sofrer e que às vezes por esse tipo de sofrimento não consegue mais nem acreditar na vida. Então o magneto trabalha essas pessoas e aquelas também que querem crescer mais e evoluírem mais, né? Já tem muita coisa boa, mas precisa,
quer avançar mais, dar mais saltos, enfim. O nosso DNA, ele tem aquela parte do lixo que eles falam, não tem? O lixo do DNA, Nunca que ouvi não falar. se eu não me engano, parece que 10% dele é a parte conhecida e 90% é o lixo do DNA. Eu não quero entrar muito nessa questão Uhum. científica, não, mas assim, a, a nossa herança genética, ela vem pra gente. E todas essas informações é o que gera as nossas emoções. Entendeu? É daí que vem as nossas emoções. Isso starta dentro da gente, conforme o gatilho externo que nós recebemos. E isso vai implantando ali dentro de você. Então, você é um reflexo, você traz toda a herança da tua família quando você nasceu, e isso fica por eras dentro de você. Para quem acredita em reencarnação, quem não acredita, enfim, indifere isso. Né? Se você não acredita, mas vamos falar do termo genético, né? Que está ali instalado as heranças genéticas, que falam as doenças, o que vem com a pessoa, a forma de comportar, a história de vida. Então, tudo isso, essas emoções, elas são armazenadas na alma da pessoa, vamos colocar assim. São as memórias que estão latentes ali, que fica ali vibrando, mandando essas emoções para aquilo que ela quer não acontecer na vida dela. São os planos, né, que tem. Então, essas crenças limitantes, quando eu falo do magneto, é esse trabalho. Ele tira tudo isso que você tem de negativo, limpa toda essa carga, porque tem uma expressão na Bíblia, eu gosto sempre de usar, porque o pessoal ouve, né, lê a Bíblia, que fala que, já ouviu aquele versículo que fala que quando se tem um justo na família, que ele muda toda a família? Tem uma passagem bíblica que fala sobre isso. Por que disso? A Bíblia é totalmente quântica. É física quântica pura. Só que as pessoas trazem dessa forma para que estejam a nível de entendimento. Mas aquilo ali é ensinamento de física quântica. Porque quando uma pessoa traz a genética da família e toda aquela mudança é feita na pessoa, existe um tal de emaranhamento quântico, que é você estar entrelaçado com as outras pessoas que você convive ou conviveu na tua vida por eras e eras. Esses nós, esse emaranhamento, que é negativo, porque tem os emaranhamentos positivos, né? Os negativos, eles são desfeitos. E aí, imagina um rolo de lã, né? Que você vai desfazendo e ele vai abrindo. E ele abre para toda uma cadeia da família. Entende? Por isso que, já ouviu falar como que é na constelação sistêmica? O que a constelação sistêmica, ela faz isso? Ela desbloqueia uma pessoa que desbloqueia todo o resto. E a mesma coisa, o magneto, além de fazer individualmente, tudo que você fizer em você vai mudar a realidade da sua família inteira, que é o que aconteceu comigo. Entendeu? Através das mudanças que aconteceram em mim, a minha família inteira mudou. Inteira. Então, o que é isso? É tirar crenças limitantes e inserir crenças positivas, frequências, porque crença nada mais é do que frequência. São só nomes diferentes de se dar a mesma coisa. E aí você muda a sua vida, você muda a sua atitude, você muda o seu comportamento, você começa a ver a vida diferente, você começa a agir, principalmente a agir diferente e aceitar e não aceitar mais na sua vida coisas que te fazem mal. Isso fica muito claro. E as pessoas aceitam. Se a pessoa ama você, a pessoa quer estar com você, ela aceita porque ela vê a mudança para ela também. Entende? Quando você está num relacionamento doente, onde a pessoa quer sugar de você aquilo que você nem tem mais para dar para ela, a pessoa não te ama. É um relacionamento de dor, é uma pessoa. É energia negativa, é para te afundar, te levar pro buraco. Não compensa. Entendeu? E o magneto faz isso. Você vai enxergar, você vai começar a fazer, nos dias vai passando, ele instala. 70 dias ele vai tirar tudo que é sujo e vai instalar ali para você. É como se fosse um programa, né? É um programa. Instala em você novas crenças. Novinho. E aí você vai assimilando aquilo no seu ser, no seu dia a dia, e você vai começar a ver
a diferença. O meu processo, durou 3 anos, a partir do momento que eu construí o magneto. Mas é porque eu tive que viver muitas coisas, né? Para poder trazer para a pessoa. Hoje a pessoa pode fazer em 70 dias. E ali para frente ela vai começar a ter uma vida diferente. Entende? Então esse é o foco do magneto. É mudar a vida das pessoas. Principalmente relacionamentos e as questões materiais, de posse. Porque a escassez, era isso que eu queria falar. A escassez financeira, ela é um dos maiores problemas das pessoas. Porque uma menina que tem um problema, por exemplo, ela quer muito, as pessoas querem muito, porque elas são vasos, né? Deus nos fez para querer, porque Ele quer doar pra gente. Deus é doador e nós somos receptor. Que antena, lembra? Então, a pessoa que quer receber muito e ela não consegue, o que ela acontece? Ela se sujeita a coisas, relacionamentos, situações, trabalhos, para poder conseguir alcançar aquilo que ela quer. Então, os tidos narcisistas sabem disso e se aproveitam dessas meninas bonitas, inteligentes, que querem muito crescer, que querem ter coisas materiais. Eu acho entendeu? que até pessoas boas, num geral. Tanto homem quanto mulher. Sim, eu tô só dando assim Sim. esse termo para poder ficar muito claro por que faz. No caso, você fala, pessoas às vezes querem se aproveitar, é isso? Eu acho que às vezes pode ser até em questão área de trabalho. Profissional bom, uma pessoa boa, um homem. Profissionais bons, eu acho que existe tanto quanto mulher quanto homem nessa área. O narcisista, ele suga a tua energia, ele suga tudo que ele puder de ti. Sim, não, mas não é só relacionamento amoroso, é em É? tudo. Em tudo. Um chefe narcisista, que é o caso da nossa amiga lá, Uhum. entendeu? Que vê na pessoa o potencial que ela pode entregar, mas não reconhece e só quer tirar mais. Uhum. E aí a pessoa aceita. Por que a pessoa aceita viver aquilo ali? Fala pra mim, o que você acha? Por que a pessoa aceita ficar debaixo de um emprego onde ela é maltratada e não é reconhecida? E algumas pessoas aceitam por questões financeiras. Exatamente. E o que é a questão financeira? Escassez. Você acha que a nossa amiga hoje, que ela tá lá, no lugar que ela tá, de bem, ela vai aceitar uma situação dessa? Hoje não mais, mas eu conheço pessoas que já falaram pra mim, Paula, eu tô lá hoje trabalhando e aguento o que eu aguento, porque o salário que eu tenho lá, eu não vou ter em outro lugar se eu não tiver um ensino superior. Então eu aguento porque eu preciso fazer meu pé de meia, porque eu preciso. E é uma realidade de milhões de pessoas. Exatamente. É a realidade do mundo. Escassez de recurso individual e coletivo. Se você não tem escassez, você não se sujeita a essas coisas. Entendeu? Se você é dono de si, da sua vida, você tem seus próprios recursos, você reverte essa situação de forma que você abre a tua porta para uma outra realidade. Você vai ter os recursos que você precisa de uma forma que você não se submete à humilhação, à pressão, a coisas, maus tratos, a nada disso. Que é o que aconteceu com a nossa querida amiga lá. É um exemplo bem claro disso. A partir do momento que ela precisava, ela submeteu aquilo ali porque ela tinha um objetivo na vida dela. Mas a partir do momento que ela não precisa mais, ela não vai se submeter de jeito nenhum aquilo ali. Uhum. Então a escassez, ela traz a fome na África, ela é proposital para o mundo. Precisam da fome para sustentar outras coisas. Entende? A escassez de recursos é um problema muito sério. As meninas que se sujeitam a relacionamentos, eu falo de jovens porque às vezes os jovens não têm noção muito do que está fazendo, ainda não apanhou muito da vida, entende? E aí ela encontra um cara que já sabe o que está querendo dela e oferece para ela coisas pequenas. Quantos casos a gente já viu por aí de pessoas que são escravizadas sexualmente porque a menina fez promessa para a pessoa e a pessoa vai. Por quê? Porque ela não tem os recursos. Se ela fosse de uma família rica, às vezes acontece ainda porque tem a questão emocional também. A pessoa tem a escassez de amor, de autoestima. Mas eu tô falando aqui da escassez financeira, material. Ela vai lá, o cara promete um carro. Ela vai lá e se entrega pro cara. E o cara depois usa ela, aprisiona ela, coloca ela na dependência dela. E principalmente meninas que não têm apoio de família, vivem longe. Tô falando de meninas, mas é um caso geral. Tráfico de humanos, tráfico sexual, tudo é baseado no quê? Escassez. A pessoa quer ter as coisas, ela precisa ter sua casa, sustentar seu filho, precisa vestir dignamente, precisa criar as coisas, precisa crescer, e ela se sujeita.
Então, eu trabalho nesse ponto, na escassez de recursos, nos problemas emocionais, no desbloqueio de crenças limitantes, para que a pessoa possa viver feliz nesse planeta, entendeu? E através das aulas, do Magneto, do Vitória, a gente vai construir esse mundo aí melhor daqui para frente. Já está sendo construído e eu estou contribuindo com esses programas, né? Que são os programas gênios. Então é isso. Então vem comigo, vem participar, né? Só de você me seguir, se você ainda não quer participar profundamente, de você me seguir já vai acontecer alterações, você já vai começar a startar para isso e acompanha aí nas nossas postagens e você vai ver sua vida mudar. Então tá, gente, eu agradeço a nossa querida amiga Paula. Paula, vamos para frente, que você é minha escudeira, minha companheira fiel de muitos anos, né, Paula? Já tem mais de 10 anos aí nessa jornada. Sim. Né? Um beijo para nossa amiga que nós citamos aqui. Não podemos. Mas se ela nos ouvir, um beijão para ela, que ela possa iluminar muito mais. E também um dia eu convido ela para vir aqui para conversar com a gente. Nossa, se ela vir aqui falar, ela não para nunca mais. Duas falantes. Eu amo ela de coração, já me ajudou muito também. Então, é isso aí, gente. Vamos ser felizes. Esse é o objetivo da vida, não é... O pessoal fala, Carolina, você parece uma doida, assim, né? Tipo, nunca tá tudo bom. Não é isso. Eu quero fazer bem daquilo que eu recebi de presente de Deus, que é a minha vida. Mas eu não era assim, não. Eu era bem brava, né, Paula? Evoluiu bastante. Obrigada, Paula.